Nos destaques do Panorama CBN de hoje, você vai saber que o 10º ato de racismo sofrido pelo jogador brasileiro Vini Júnior na Espanha teve vários desdobramentos. No futebol, o Real Madrid apresentou uma denúncia na Procuradoria-Geral da Espanha por discriminação contra o jogador e acusou a Federação Espanhola de passar pano para a situação. Aqui no Brasil, o governo federal acionou autoridades na Espanha para que o Ministério Público Espanhol investigue e puna os responsáveis pelas ofensas racistas contra Vini Júnior. E a semana começou em Brasília com mais um depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o coronel Mauro Cid. Ele prestou um novo depoimento à Polícia Federal, desta vez para falar sobre o caso da Joia das Arábias. E se você usa o WhatsApp, atenção, tem novidade. Agora você vai poder editar a sua mensagem em até 15 minutos depois de enviá-las. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 22 de maio de 2023. Panorama CBN. E eu começo esse episódio de hoje falando sobre racismo, porque mais uma vez, para ser mais específica, pela 10ª vez, o jogador brasileiro Vini Júnior foi alvo de ataques racistas na Espanha enquanto ele estava em campo jogando pelo Real Madrid contra o Valência. Como eu falei, essa é a 10ª vez que ele ouve a torcida chamá-lo de macaco e nada é feito. Inclusive, torcedores já chegaram a pendurar um boneco dele enforcado em uma ponte de Madrid, mas mesmo assim, com esse ato tão violento, nada foi feito. E as cenas do ataque racista de ontem são bem chocantes, humilhantes e geram ainda mais revolta, porque o estádio todo estava gritando macaco para Vini Júnior e tem até um momento em que o jogador brasileiro chega a apontar para torcedores que estavam nas arquibancadas, mas o jogo continua e nada é feito. E para piorar ainda mais a situação, Vini Júnior ainda acabou sendo expulso por ter sido agredido por um jogador do time adversário, o que deixa mais evidente a passada de pano geral sobre este episódio de racismo e também tantos outros que já aconteceram. Depois disso, Vini Júnior, que tem 22 anos, fez um longo desabafo nas redes sociais sobre esse repetido ato criminoso em que a Liga Espanhola de Futebol passa pano. A Natália Furtado trouxe para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje tudo o que aconteceu no domingo, durante a partida, e esse assunto continuou repercutindo ao longo desta segunda-feira no esporte e também na área diplomática, que envolve o Brasil e a Espanha. E eu vou começar aqui essa primeira parte do podcast falando da parte futebolística da história. Lá na Espanha, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, se reuniu com Vinícius Júnior na manhã desta segunda-feira, na sede do clube, para comunicar ao jogador as ações do time em relação a esse episódio. E o que foi feito de concreto foi: o Real Madrid apresentou hoje uma denúncia na Procuradoria-Geral da Espanha por delitos de ódio e discriminação contra o jogador brasileiro. A Procuradoria-Geral Espanhola diz que já abriu uma investigação formal sobre esse caso. Além do Real Madrid, a Associação Espanhola de Futebol também acionou a Procuradoria-Geral Espanhola. Ontem, após a partida, o técnico do Real Madrid, Carlos Ancelotti, ele já havia saído em defesa do jogador brasileiro e teve uma atitude antirracista. Na entrevista que ele concedeu após o jogo, ele se recusou a falar sobre a partida, atacou a La Liga, que é a Liga Espanhola dos clubes de futebol da Espanha, e falou sobre o assunto, sobre o racismo que aconteceu, que inclusive a imprensa espanhola também passou um pano geral sobre esse assunto. Hoje, o presidente da La Liga, Javier Tebas, rebateu as críticas feitas pelo jogador Vinícius Júnior à Liga Espanhola por se omitir, diante de casos de racismo. O presidente da La Liga disse que nem a Espanha e nem a La Liga são racistas.
Um ponto importante aqui para você saber o contexto dessa história é que o presidente da La Liga é apoiador do partido político de extrema-direita espanhol Vox e ele também é ex-integrante do Fuerza Nova, que é uma agremiação partidária fascista que existiu na Espanha entre 1976 e 1982. Depois aí dessa declaração do presidente da La Liga, o presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, que é a autoridade máxima do futebol na Espanha, defendeu Vinícius Júnior e disse que há sim um problema com racismo na Espanha. Você vai ouvir agora a tradução da fala do presidente da federação na voz do nosso repórter aqui da CBN, Matheus Leite. Temos um problema. A primeira coisa a se fazer é reconhecer que temos um problema em nosso país de comportamento, de educação e racismo. Enquanto houver um único torcedor, um único indesejável ou um grupo de torcedores indesejáveis que insulta com base na condição sexual, cor de pele, credo, temos um problema sério. Um problema sério que também mancha toda uma equipe, toda uma base de torcedores, todo um clube, todo um país. A todo um país. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, também pediu que a CBF ignore as posições do presidente da La Liga, que chamou de irresponsável. Em contrapartida a essa fala, o Real Madrid criticou a falta de ação da Federação Espanhola de Futebol em casos repetidos de racismo contra o brasileiro Vinícius Júnior. Em uma das notas que foram publicadas sobre este tema, nesta segunda-feira, o Real Madrid se mostrou surpreso com essas declarações que você ouviu aí do presidente da Federação Espanhola de Futebol. O Real Madrid lembrou que quem pode tomar providências é exatamente o presidente da Federação Espanhola, que tem agido, segundo o clube espanhol, de forma passiva, deixando Vinícius Júnior impotente e indefeso. O Real Madrid disse que foi Luís Rubiales quem permitiu que não fossem tomadas medidas contundentes para acabar com o problema. Além disso, o Real Madrid também informou que o árbitro e os responsáveis do VAR no jogo entre Valência e Real Madrid fugiram das respectivas responsabilidades e tomaram decisões injustas que ainda resultaram na expulsão de Vinícius Júnior. E que por causa disso, segundo o Real Madrid, a imagem do futebol espanhol está danificada e pediu ações contundentes e imediatas. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, falou sobre esse assunto nas redes sociais. Ele prestou solidariedade a Vinícius Júnior e cobrou que o protocolo da FIFA contra o racismo seja aplicado em todos os campeonatos. Já a FIFA, a instituição em si, não divulgou nada sobre o assunto. Além disso, diversas entidades esportivas como a CBF, a Conmebol e também muitos atletas do mundo inteiro partiram em defesa de Vinícius Júnior, como Mbappé, Neymar, o piloto Lewis Hamilton, enfim, várias pessoas falaram sobre o assunto e repudiaram aí mais esse ato de racismo. Já o time espanhol Valência informou hoje que vai tentar identificar os responsáveis pelo ato de racismo para bani-los do estádio. O clube ainda afirmou que não tolera esse tipo de comportamento. Por fim, mais uma vez, na tarde desta segunda-feira, Vinícius Júnior se posicionou sobre as ofensas racistas que ele sofreu por parte de torcedores do Valência. O Vini Júnior postou no perfil dele no Instagram um vídeo com torcedores chamando-o de macaco. O vídeo mostra torcedores na partida entre Valência e Real Madrid xingando Vinícius Júnior. O vídeo publicado também traz um compilado de ofensas racistas proferidas contra Vini Júnior ao longo dos últimos anos. Separei aqui para você um trechinho desse vídeo. Olha a torcida, olha a torcida. Mano, meu Deus, mano. Aqui, ó. Fica chamando o Vini, aí ó, fica chamando o Vini toda hora de macaco, mano. Depois o jogador escreveu o seguinte texto na legenda, abre aspas. A cada rodada fora de casa, uma surpresa desagradável, e foram muitas nesta temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos, tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em casos isolados, um torcedor,
Não são casos isolados, são episódios contínuos, espalhados por várias cidades da Espanha e até em um programa de televisão. As provas estão aí no vídeo. E agora eu pergunto, quantos desses racistas tiveram nomes e fotos expostos em sites? E eu respondo para facilitar, 0. Nenhum para contar uma história triste ou pedir aquelas falsas desculpas públicas. E o que falta para criminalizarem essas pessoas e punirem esportivamente os clubes? Por que os patrocinadores não cobram a La Liga? As televisões não se incomodam de transmitir essa barbárie a cada fim de semana? O problema é gravíssimo e comunicados não funcionam mais. Me culpar para justificar atos criminosos também não. Não é futebol, é inhumano. Na tradução, não é futebol, é desumano. Fecha aspas. Pegando esse gancho aí do post do Vini Júnior, eu quero compartilhar com você agora um trecho do comentário do jornalista esportivo do Grupo Globo, Marcos Luca Valentim. Esse comentário é muito importante e é ótimo para você refletir sobre saúde mental no esporte. Durante o programa Estúdio I, da Globo News, da nossa querida comentarista aqui da CBN, Andréa Sadi, o Marcos Luca Valentim diz que Vini Júnior tem espaço em qualquer clube do mundo e deveria abrir mão de jogar pelo Real Madrid para preservar a saúde mental. E eu gostaria que o Vinícius ouvisse ou alguém falasse para ele isso, para ele sair de lá. Ele não precisa passar por isso. É óbvio que é o sonho dele, de vários garotos que se inspiram nele, jogar no maior clube do mundo, jogar no Real Madrid e ser protagonista como ele é, fazendo gol de Champions League como ele fez. Ele é um cara fundamental. Mas isso aí não é vitória do racismo? Então, eu queria chegar aí. Eu não acho que é vitória do racismo. O racismo vence todo dia. O racismo vence a 23 minutos quando alguém parecido comigo é assassinado. Vence quando alguém está preso de modo errado. Vence quando, por exemplo, a maior taxa de suicídio no Brasil é entre jovens negros dessa faixa etária do Vinícius Júnior. Não é à toa. Não são fatos isolados. Ele sair dali, ele precisa estar bem de saúde mental dele. Eu não acho até que agora, nesse presente momento, que ele tenha plena consciência da gravidade que é. Ele está sozinho. Nenhum órgão que está vendo isso acha que foi racismo. Então, ele sair dali ou continuar ali, o racismo segue vencendo. A questão é, ele vai estar bem? Para ele lutar contra alguma coisa, precisa estar bem. Pode ser que amanhã ou depois, mesmo sem ele saber, sei lá, tá na rua, tá andando de carro, tá num momento ruim, por toda essa pressão. Vai que tem um acidente, ou bate o carro, ou tem algum descontrole que é normal. É normal e seria justificado. Mas eu acho que ele tinha que sair juntamente com todos os antirracistas. Não, no mundo normal seria isso. Com todos os antirracistas. No mundo ideal seria isso. Brancos, negros, quem é antirracista sai. Agora vamos para a parte diplomática dessa história. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez criticou os insultos racistas sofridos pelo Vini Júnior. Ele escreveu o seguinte numa rede social, abre aspas, tolerância zero com racismo no futebol. O esporte se fundamenta nos valores da tolerância e do respeito. O ódio e a xenofobia não devem ter lugar no nosso futebol e na nossa sociedade. Fecha aspas. Mas o primeiro-ministro espanhol não pediu nenhum tipo de punição para os torcedores que ofenderam Vini Júnior e também não pediu uma punição para o clube. No lugar, o premier espanhol compartilhou o anúncio de uma campanha contra o racismo nos estádios da Espanha. E é justamente essa falta de ação do governo espanhol que foi cobrada ao longo do dia de hoje pelas autoridades brasileiras. Hoje o ministro brasileiro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que a Espanha é conivente com esses atos racistas. As autoridades espanholas, as autoridades esportivas mundiais, no caso a FIFA, as federações europeias, a Liga Espanhola, parte da imprensa, são coniventes com o racismo. Não é possível que um jogador que vem sendo sistematicamente ofendido, estou falando de um jogador, um dos jogadores mais importantes do mundo, que vem sendo sistematicamente, repito, alvo de agressões racistas e nada tem sido feito. O nada, nesse sentido, significa permitir aos racistas que continuem fazendo aquilo que vem fazendo. Significa dizer que não há nenhum tipo de constrangimento por parte das autoridades e permitir que um dos seus melhores jogadores seja ofendido dessa maneira como o Vini Júnior está sendo. Por isso que o governo brasileiro resolveu se posicionar, por isso que o governo brasileiro resolveu
tomar atitudes mais enérgicas, esperando que isso faça com que os responsáveis pela organização do futebol na Espanha e no futebol europeu, em especial, tomem providências no sentido de garantir que as partidas de futebol não se transformem num livre mercado do ódio, em que as pessoas vão para o estádio simplesmente para ofender os jogadores que estão trabalhando e se ofender mutuamente. Você ouviu agora o ministro falando que o governo brasileiro tomou ações mais firmes em relação a esse caso, né? E eu vou contar para você quais ações que ele se referiu agora. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, disse que o governo brasileiro acionou autoridades na Espanha para que o Ministério Público Espanhol investigue e puna os responsáveis pelas ofensas racistas contra o jogador brasileiro Vini Júnior. Também em uma nota interministerial que envolve todos os ministérios, o governo brasileiro também repudiou os ataques ao jogador e pediu providências das autoridades da Espanha e da FIFA para resolver esse caso. A ministra Aniele diz que não é possível ter apenas notas de repúdio como reação às ofensas. Ela disse que os casos precisam ser investigados e os responsáveis punidos. E a ministra Aniele criticou ainda a postura da La Liga de culpar o jogador. Por fim, a ministra disse que conversou com familiares de Vini Júnior e disse que o Brasil não vai permitir ataques racistas contra brasileiros dentro ou fora do país. Além de ter ficado com muita raiva e emocionada com aquilo, porque eu fui atleta durante vários anos da minha vida, chega me tremo de pensar o que ele passou ali, com o governo da Espanha, junto com a ministra da Igualdade, a ministra Irene, que tem dentro do seu ministério uma diretora negra, né, que é a Rita. A gente vai, através do Ministério Público, notificar para que seja investigada a La Liga em todos os casos. Não dá pra gente ficar só na coisa do repudiamos, numa nota, sem ação concreta. Então a gente agora vai para cima com o Ministério Público de lá, para que eles sejam notificados e investigados. Além dessa reação forte e importante da ministra da Igualdade Racial, o governo brasileiro deve convocar a embaixadora da Espanha no Brasil, Mar Fernandes Palacios, para passar a mensagem de que o Brasil repudia as ofensas racistas. Hoje, a secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha, repudiou os ataques. Espanta a persistência dos crimes que são cometidos contra o atleta brasileiro, contra todos os afrodescendentes e, sim, contra toda a humanidade, a cada cântico e a cada gesto racista lançado contra o jogador. Ontem, na partida, Vinícius Júnior levou um cartão vermelho por não ter aguentado tudo aquilo. Lamento muitíssimo, o cartão vermelho deve ser dado ao racismo. Só para detalhar para você aí uma informação que eu dei, na diplomacia, convocar um embaixador é um gesto muito grave, mostra um descontentamento com a atuação de um país em relação a algum episódio. Em nota, o governo brasileiro disse ainda que lamenta que até o momento não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição dos atos de racismo. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse hoje também que o Ministério estuda acionar uma medida jurídica excepcional caso haja omissão das autoridades espanholas nos episódios de racismo envolvendo o jogador Vini Júnior. O nosso Código Penal brasileiro prevê que, em algumas situações excepcionais, é possível que nos casos de crimes contra brasileiros, mesmo no exterior, haja a aplicação da lei brasileira. Mas, segundo Flávio Dino, esse é um remédio extremo que pode ser necessário em caso de omissão da Espanha, mas ele não acredita que isso vai acontecer de fato. Agora vamos para Brasília, porque o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, prestou um novo depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira. Desta vez, o ex-ajudante de ordens falou sobre as joias da Arábia Saudita que entraram no Brasil como sendo um presente para o ex-presidente e a mulher dele, Michele Bolsonaro. Isso porque investigações da Polícia Federal mostram que foi o coronel Cid quem articulou para tentar recuperar um estojo de joias femininas avaliado em 16,5 milhões de reais que ficou retido no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.
O depoimento de Mauro Cid aconteceu por videoconferência, já que ele está preso em Brasília por um suposto esquema de fraude no cartão de vacina, e esse inquérito aí das joias sauditas acontece em São Paulo. Lembro você que essa é a segunda vez que Mauro Cid presta depoimento sobre as investigações das joias da Arábia Saudita. Enquanto eu gravo esse episódio, o conteúdo deste depoimento não foi divulgado, mas em abril, Mauro Cid confirmou que foi Bolsonaro, que era presidente na época, que pediu para que ele checasse como era possível regularizar esses presentes. Naquele depoimento, Mauro Cid disse à Polícia Federal que Bolsonaro comentou em dezembro do ano passado sobre a existência desse presente e pediu que ele checasse. E ele disse, então, que entrou em contato com o então secretário da Receita, Júlio César Vieira Gomes, que orientou sobre como deveria ser feito o documento para pedir à Receita Federal a retirada desse pacote. Em abril, Bolsonaro também prestou depoimento sobre esse caso e ele disse que soube das joias apreendidas no aeroporto um ano depois da entrada do estojo ao Brasil e disse que só houve tentativa dos auxiliares dele de retirar os itens para evitar um vexame diplomático do Brasil com a Arábia Saudita. Ele alegou que esse constrangimento poderia ocorrer porque as joias eram um presente da Arábia Saudita e poderiam ir a leilão. Só que o estojo ficou retido porque não foi pago um imposto de importação para liberar o produto. Na economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,48% aos 110.213 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,50%, cotado a R$ 4,971. Já o euro encerrou o dia também com uma baixa de 0,46%, cotado a R$ 5,374. Já na tecnologia tem novidades no WhatsApp. Agora o aplicativo vai começar a permitir que os usuários editem as suas mensagens até 15 minutos depois de enviá-las. Essa funcionalidade aí, ela pode ser muito útil para quem precisa desde corrigir um simples erro ortográfico ou uma informação digitada errada, ou aquelas pessoas que precisam adicionar mais um contexto a uma mensagem. Esse novo recurso começou a ser disponibilizado nesta segunda-feira e vai funcionar para todos nas próximas semanas. Vai ser possível fazer uma edição em todas as versões do WhatsApp no celular ou também na web. Para usar essa novidade, basta dar um toque longo, mantendo a mensagem pressionada, e aí você vai escolher a opção editar no menu, que é semelhante ao passo a passo para excluir uma mensagem. Mas é preciso estar atento, porque você vai ter só 15 minutos para realizar essa ação a partir do momento em que enviou a mensagem. Após esse período, o botão editar não vai ficar mais disponível no menu da mensagem. E quando forem editadas, as mensagens vão ser exibidas com a palavra editada ao lado para que o destinatário saiba da alteração, mas não vai ser mostrado nenhum histórico dessa edição. No noticiário internacional, eu vou levar você para a Turquia, porque o candidato da terceira via lá do país declarou hoje o apoio ao atual presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Esse apoio político é para o segundo turno das eleições que acontecem neste domingo em todo o país. No primeiro turno dessa eleição, Erdogan alcançou 49,5% dos votos e o outro candidato, Kılıçdaroğlu, chegou a 49,9%. E o Sinan Ogan, que ficou em terceiro lugar, ele é um nacionalista linha dura que era pouco conhecido entre o público em geral antes da campanha, e ele alcançou 5,2% de apoio na eleição presidencial, levando aí alguns analistas a acreditar que o apoio dele vai ser o diferencial para qualquer um dos candidatos no segundo turno. Segundo Sinan Ogan, o candidato Kılıçdaroğlu falhou em convencer sobre o futuro do país e a decisão de apoiar Erdogan foi baseada no princípio de luta ininterrupta contra o terrorismo. E para fechar aqui o giro internacional de hoje, vamos para a Irlanda, porque a Meta, que é a empresa proprietária do Facebook e do Instagram, foi multada pela autoridade irlandesa de proteção de dados em 1 bilhão e 300 milhões de dólares. A Meta foi acusada de violar as regras de proteção da União Europeia ao compartilhar dados de usuários locais
Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.